Fala, gente boa, tudo bem? Olha eu chegando aqui para contar novidade para você, hein? Você se lembra, né, que no último dia 22, vários investigados do esquema do golpe de Estado prestaram depoimento, todos ao mesmo tempo, na Polícia Federal. Entre eles estava quem? O Braga Neto, que foi vice-presidente, ou melhor, candidato a vice-presidente do Bolsonaro, o general Heleno, o próprio Bolsonaro e vários outros militares, e também tinha alguns civis lá, tipo o Felipe Martins e o Valdemar da Costa Neto. Como você sabe também, o Bolsonaro ficou em silêncio, ficou caladinho. O Braga Neto e o general Heleno também não falaram nada no depoimento. Mas teve um militar que não ficou calado, ele abriu o bico. Pois é. Segundo a apuração da Andréa Sadi, do blog do G1, o Estevão Teófilo Gaspar de Oliveira, que é general do Exército, falou, e falou muito, hein? Contou detalhes da participação dele no plano do golpe. E qual era a participação dele? Prendeu o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Inclusive, ele entregou o chefe, o general Freire Gomes, que na época era o comandante-geral do Exército. E esse fato aí está apavorando os outros investigados. E nesse vídeo aqui você vai entender por quê. Eu sou o Ricardo Mello, o explicador-geral da República. Te peço para dar aquela dedada no like, para engajar comigo, para multiplicar esse vídeo para o máximo de pessoas possível. E ó, se inscreva no canal também, porque a maioria das pessoas que assistem não é inscrita, tá? Então clica aqui no botãozinho da inscrição, clica aqui no botão para ser membro se puder e se quiser, e também se puder e se quiser, participa do nosso financiamento coletivo, porque é ele que mantém esse canal no ar. E vamos que vamos. Bora lá. Seguinte, nessa sexta-feira, dia 1º de março, quem presta depoimento é o general Freire Gomes, que foi o comandante-geral do Exército até o fim do mandato do Jair Bolsonaro. Ele teria sido o cara que não topou o golpe, que melou os planos da turma do Bolsonaro, que dependia do Exército para conseguir colocar esse plano em prática. Ele está sendo ouvido como testemunha pela Polícia Federal, porque ele ainda não é investigado. Ainda! Dependendo do que ele falar lá para a polícia, ele pode sim virar investigado daqui para frente. E tudo por quê? Porque ele não fez nada para impedir o golpe, ele ficou calado, ele não denunciou. E como servidor público que tem conhecimento de algo ilegal acontecendo, é obrigação denunciar. Se não denuncia, ele comete o crime de prevaricação, e é isso que ele pode ter cometido. Ele conversou com alguns amigos, assim, que são do alto comando do Exército, e isso também foi apurado pela imprensa. E ele disse o seguinte, que ele, ao invés de denunciar, ele preferiu se articular internamente ali no alto comando do Exército para impedir que o golpe vingasse. Porque se denunciasse, ia ser um escândalo e não ia resolver o problema. Isso segundo a versão de alguns amigos que conversaram com ele sobre isso. Dependendo do que ele contou no depoimento agora para a Polícia Federal, e nos próximos dias a gente certamente vai saber, né? Por quê? Porque alguém sempre vaza um detalhezinho ou outro do depoimento para a imprensa. E dependendo do que ele falou, e a gente vai saber, como eu disse, ele coloca de novo o Bolsonaro no centro, no meinho do esquema dos golpistas. O general Estevão, que é o subordinado dele, foi o único dos militares que não ficou calado no dia 22. Todos os outros ficaram caladinhos. E ele já falou que foi para uma reunião com o Bolsonaro em dezembro de 2022 para receber instruções, porque ele tinha um papel muito bem definido no esquema do golpe. Vamos entender quem é esse general? O general Estevão era comandante de operações terrestres, ou seja, era ele quem chefiava os famosos kids pretos, que são aqueles militares altamente treinados para fazer guerrilha. O que é isso nesse caso? É aquela guerra feita por baixo dos panos, sabe? Eles são treinados para provocar, entre outras coisas, insurgência popular. Ou seja, eles atuam de forma a fazer o povo de um país ficar contra o governo. Só que o objetivo desses kids pretos é atuar contra um país inimigo, não internamente. E nesse caso, o que eles fariam era isso. Colocar o povo brasileiro contra o governo que tinha ganhado as eleições e que ia assumir em janeiro. Aquela turma de acampados lá que estavam nos acampamentos em volta dos quartéis no Brasil inteiro foram mobilizados usando estratégias que são aprendidas e são treinadas por esses kids pretos. Essa galera era comandada pelo general Estevão e eles é que iriam prender o ministro Alexandre de Moraes assim que o Bolsonaro assinasse uma das várias minutas que seriam transformadas lá no decreto do golpe. Você se lembra que foram encontradas pelo menos duas, uma delas no próprio gabinete do Jair Bolsonaro no PL, uma outra na casa do Anderson Torres, que era ministro da Justiça.
Uma delas estabelecia estado de defesa dentro do TSE, e essa previa a prisão do Alexandre de Moraes, e a outra previa a decretação de um estado de sítio no país, também prevendo a prisão do Alexandre de Moraes. E quem ia fazer essa prisão? Imediatamente, os kids pretos, que iam prender o Xandão, iam levar ele para o batalhão militar lá de Goiânia e sabe-se lá o que iam fazer com ele lá. Foi tudo isso que ele tratou nessa reunião com o Bolsonaro. E ele contou também que só participou dessa reunião porque o general Freire Gomes mandou. O general Freire Gomes era o comandante-geral, era o chefe dele. Então, isso coloca o Freire Gomes também dentro do esquema. Por quê? Porque ele mandou um outro general no lugar dele para participar de uma reunião onde foi discutida a prisão do Alexandre de Moraes assim que o decreto do golpe fosse assinado. Acontece que os militares brasileiros são muito ligados aos militares americanos. E aí, logo depois das eleições, assim que o Lula venceu as eleições, os Estados Unidos mandaram vários recados de que não iam aceitar um golpe aqui no Brasil pela extrema-direita. Supostamente foi por isso que o Freire Gomes deu aquela amarelada, deu para trás. Em tese, ele estava concordando com o golpe, mas quando ele foi alertado pelos americanos, ele voltou atrás. E isso irritou muito várias pessoas ligadas ao Bolsonaro, mais próximas a ele. Por exemplo, Braga Neto. Braga Neto chegou a chamar ele de traidor da pátria e de cagão. Tem mensagens no WhatsApp que foram encontradas justamente com essas ofensas. E ele ainda deu ordem para jogar a cabeça do Freire Gomes aos leões. O que isso significa? Significa fazer o Freire Gomes ser atacado nas redes sociais. E aí eles iam usar o gabinete do ódio, que a turma do Carluxo operava, como você sabe também, né? Foram feitos vários memes atacando o Freire Gomes e o comandante da aeronáutica na época, o Brigadeiro Batista Júnior, porque os dois não concordaram com o golpe. Só o almirante Garnier da Marinha concordou. E esses memes eles eram distribuídos pelos grupos de Zap. Provavelmente algum deles, ou vários, chegaram no celular daquele seu tio desmiolado que só fala besteira nas festas de família e que fica envolvido com essas tramas golpistas. Se bobear, foi até para o acampamento. A ideia era forçar mesmo, pressionar o comandante do Exército a aceitar participar do golpe mesmo contra a vontade. Apesar dele não ter concordado, isso também não faz dele um santo, não, tá? Até porque ele impediu que se desmontasse os acampamentos golpistas que estavam instalados em vários quartéis do Brasil. Primeiro, no caso de Brasília, a PM de Brasília tentou fazer a desmontagem do acampamento. Ele não deixou. Depois a Polícia Federal fez a mesma coisa, foi lá para tirar todo mundo. De novo, o Comando Geral do Exército não permitiu. O general Estevam, segundo corre lá nos bastidores de Brasília, pode virar inclusive um delator, viu? Exatamente como o Mauro Cid, porque ele estava tão dentro do esquema que ele sabe de tudo. Por isso o Bolsonaro pediu anistia lá no ato da Paulista, porque ele sabe que a PF, a Polícia Federal, tem provas contra ele e já tem inclusive depoimento também de muita gente confirmando essas provas. Os outros militares que ficaram calados, eles fecharam questão mesmo para se proteger, para não falar nada, todos eles, é claramente combinado. O Valdemar da Costa Neto, que é presidente do partido do Bolsonaro, e o Felipe Martins, que era um assessor especial dele, esses falaram bastante nos depoimentos. Só que fontes da Polícia Federal também disseram que o que eles mais fizeram foi mentir. E como é que eles sabem que é mentira? Porque eles falaram de várias coisas que a polícia já tem prova, e eles não sabem que a polícia tem prova disso. Então já está provado que aquilo que eles estavam falando era mentira. Com isso, o cerco está se fechando e a polícia acredita que até lá para agosto, setembro, no máximo, o Bolsonaro vai ser indiciado. O que significa que a PF vai entregar o relatório que demonstra que ele participou ativamente como chefe do golpe e entrega esse relatório para a Procuradoria-Geral da República. Certamente ele não vai ser julgado esse ano. Primeiro porque os prazos da justiça, você sabe como é que é, né? São sempre muito longos. E segundo porque tem eleição municipal. E eu duvido muito que o Supremo Tribunal Federal dê para o Bolsonaro mais um motivo para posar de vítima. Você já imaginou, na beira da eleição, ele sendo julgado e usando isso nas redes sociais, usando isso com a claque dele para dizer que é vítima de perseguição? Então, provavelmente, ele não vai ser julgado nesse período. A tendência é o julgamento dele sair lá para o final do ano, depois das eleições, ou quem sabe até no ano que vem. É esperar para ver. E eu vou ficando por aqui e esperando junto com você. Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.